esse projeto foi iniciado na gestão então do prefeito Derli, o projeto. Aí veio o Schiavinato e somente em 2011, lá no final de 2011, é que o deputado Esperafico, junto com a bancada paranaense, conquistou uma emenda no valor de 12 milhões de reais para executar o hospital regional. Aí o Schiavinato licitou aquela obra, e essa obra, a empresa foi detentora do processo licitatório com 11 milhões e 900 o processo inicial. Essa obra para ser entregue em 2 anos. Quando o Schiavinato deixou a prefeitura em 2013, havia 25% da obra concluída. Somente 25%. Era a fundação e as paredes. Entendeu? A fundação e as paredes. Quando o Schiavinato deixou. Essa obra foi entregue em 2016. No dia 18 de março de 2016, com a BITSE, com um termo de conclusão de obras, né? E com 5 milhões de aditivos. Vamos deixar muito claro aqui. Quando nós assumimos a prefeitura, nós tivemos todo o interesse de abrir o regional. Estava sendo adquirido equipamentos. O Schiavinato conseguiu um recurso do Estado lá em 2014, 15 ainda, num valor considerável, mais de 10 milhões de reais, para equipar o regional. E estava sendo adquiridos os equipamentos. Mas nós fomos buscar. Eu havia dito na campanha que eu ia abrir o mini hospital em 100 dias e abrir. E eu falei para o meu secretário da Saúde, o Thiago Stefanello, que desse conta de colocar todos os trâmites do regional em dia, para viabilizar a abertura também naquele ano. E assim nós fizemos. Fui a Brasília, liderado lá pelos... Imagina, o ministro da Saúde era o Ricardo Barros, o Esperafico Federal e o Schiavinato Estadual. Tivemos na IBSER, foi difícil convencer o presidente da época, chamado Kleber, ela era do Rio Grande do Norte, hoje é prefeito lá, de convencer, porque na época a IBSER, a empresa brasileira de gestão hospitalar, já administrava 39 hospitais no Brasil e não queria mais. Mas nós convencemos, assinamos um protocolo de intenções lá em 2017 e eles estiveram aqui em Toledo. Os técnicos vieram para cá um mês depois, ficaram uma semana dentro daquele hospital e trouxeram 1.800.000 reais na época de adequações necessárias e de reformas necessárias. Como e eu quero aqui citar o nome de uma pessoa. E quando chegou, mandei rodar o processo, sim, busquei o dinheiro, mesmo com todas as dificuldades que tinha, para poder fazer aqueles reparos necessários. Mas quando chegou na mão do nosso controlador interno, de saudosa memória, morreu inclusive de Covid, o Nilson Liberato, né? Ele me dizia, me chamou, veio no gabinete junto com a assessoria jurídica, prefeito, se você fizer isso que você está querendo fazer, você vai ter responsabilidade o resto da sua vida. Já perdeu muito cabelo, vai perder o resto. Vai ter. Por isso. Aí que o município, nós decidimos então seguir todos os passos determinados pelo controle interno e pela assessoria jurídica do município, que era a notificação da empresa que executasse aqueles serviços para poder adequar e reformar o regional. A empresa que executou, a NDA lá de Curitiba. E assim nós seguimos todos os passos necessários. Aliás, estava no projeto. Exatamente, para poder viabilizar a sua abertura. Uhum. A empresa ficou enrolando o município por 5, 6 meses e nós decidimos judicializar a empresa. Tomamos todas as medidas jurídicas e administrativas necessárias para tirar a nossa responsabilidade, né? Eu fui orientado, eu preciso explicar isso. Eu fui orientado
a colocar um tapume lá no regional e largar lá, até a justiça decidir. Fui orientado. Mas nós decidimos procurar a justiça, pegar a autorização da justiça, e na época a secretária era Maísa Fazzolari, né, uma competente secretária de planejamento, e fomos conversar com a justiça, e a justiça nos autorizou a fazer os projetos para adequar o regional, reformar lá. E aí nós decidimos contratar, então, via processo licitatório, uma empresa. A empresa veio, ficou 90 dias, era o prazo para fazer os projetos de adequações, e 60 dias depois pediu o aditivo de prazo para mais 90 dias, pela complexidade do regional, pela situação muito complicada que estava encontrando nos projetos lá, nas verificações. E para minha surpresa, 6 meses depois, quando nós quando foi apresentado os projetos, não era mais 1.800.000 para reformar e adequar o regional. Eram 10 milhões e meio de reais. Aí eu fui de novo na justiça e o doutor Marcelo me autorizou. Aí nós licitamos, né? Pediu para licitar, licitamos, e antes de iniciar as obras de reforma lá e de adequações, eu solicitei a autorização da justiça também. Eu estou falando isso, está tudo documentado isso. Ok. Tá? E aí, as obras de adequação do regional e de reforma começaram em março de 2020. Podia ter iniciado uns meses antes, mas um promotor me impediu porque não tinha a gestão. Na verdade, na época, quando a EBSER viu toda a situação, caiu fora. Aí nós tentamos a viabilidade de abertura com o Estado, com um órgão do Estado. Não deu certo também. Não deu certo. Aí nós buscamos o CONSAMU. Mudamos os prefeitos, mudaram o estatuto. Fizeram um orçamento bem baixo. Muito baixo, exatamente. Buscamos, ficando pronto o regional, e abrir pelo CONSAMU. Depois mudou, e nós mandamos na Câmara também, lá quero agradecer aos vereadores, eu acho que foi unanimidade a votação, para fazer para que uma organização social pudesse administrar o regional, e que deu essa condição hoje. Então,